casada há 11 anos, mãe da Luísa, formada em administração, ela é católica, ministra da Eucaristia e com sua linda voz, ela louva ao Senhor e é instrumento de evangelização. Quem está falando? Adriana Bezerra Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Você se formou em administração quando? Em 2006. 2006. E por que você quis se graduar nisso? Bem, antes de fazer administração, eu tentei fazer educação física, que era uma coisa que eu gostava muito, né, na adolescência. E como eu tive que trabalhar sempre para sustentar meus estudos, né, pela origem da família mais humilde, né, 5 filhos, então fica um pouquinho difícil fazer tudo para todos, né, principalmente essa questão financeira. Então eu trabalhava e aí eu tive a vontade de fazer educação física ou fisioterapia. Então eu entrei na educação física porque era mais em conta, mas eu gostava e assim, no primeiro ano que eu fiz eu me saí muito bem, estava indo muito bem em tudo, mas eu tive que sair do trabalho e aí como eu pagava, eu tive que trancar, né? Como eu sempre fui muito medrosa, eu não quis ficar levando a faculdade achando que depois eu ia conseguir resolver as questões financeiras. Então eu desisti por um tempo, né, para tentar voltar depois, mas não deu certo. Eu perdi mais de 2 anos e aí era o prazo para poder reativar a minha matrícula. E aí eu tive que começar tudo de novo. Como eu entrei num escritório, que é a empresa que eu trabalho até hoje, e as coisas que eles faziam lá, as atividades, foram me levando por outros caminhos, eu tive a oportunidade, junto com outras pessoas, de uma bolsa para fazer uma faculdade e entre os cursos disponíveis tinha administração. Como englobava um monte de coisa que eu achava que poderia ser legal para mim, então eu falei, é nessa mesmo que eu vou tentar, porque eu preciso fazer uma faculdade. Nessa época, eu acho que eu não conhecia ninguém na minha família que tinha feito uma faculdade. Então, para mim, dar esse passo já era super importante, já era muito além do que eu imaginava. Então, eu entrei nessa faculdade, consegui concluir em 2006 e foi ótimo, valeu super a pena, porque realmente eu me encontrei e eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, né? Cada coisinha que acontecia, eu ia crescendo também na empresa, ia vendo a diferença, as pessoas valorizando mais meu trabalho, e aí eu fui me apaixonando, né? Então digamos que foi por causa do trabalho que você viu a oportunidade de fazer essa graduação? Foi, eu acho que o trabalho só fez fortalecer, né? Esse primeiro passo de tentar. Entendi. E valeu muito a pena mesmo. Quem conhece a Adriana sabe que ela é muito ativa na nossa igreja, né? Tanto aqui na Paróquia Santa Maria Gorete quanto na Nossa Senhora do Bom Conselho, né? E quando começou a sua caminhada, assim, como cristã? Olha, como você falou, né? Eu sou católica desde que eu nasci. Minha família é católica, tem uma parte hoje que é evangélica, mas sim, todos servindo a Deus, né? Que é o mais importante. É verdade. Então, desde muito pequena, minha avó era da Legião de Maria. Então eu acompanhava minha avó, minha mãe, minhas tias, né, algumas amigas que estavam constantemente rezando nas casas, o terço, né, e eu fui acompanhando. Então fiz a primeira comunhão, já me engajei, a minha catequista cantava e aí eu admirava muito, porque a gente fazia catequese no sábado e à tarde era a missa das crianças e ela tocava e cantava o violãozinho dela lá, tão linda, e aí eu fui me apaixonando por aquilo. Sempre gostei de cantar e assim, na igreja mesmo, foi desde sempre. Mas o que fez me envolver mais depois que eu cresci, comecei a entender mesmo, porque primeiro você vai acompanhando as pessoas, né? Aquilo que a sua família faz, que é o exemplo para você, é o que você vai seguindo. Mas depois eu fui me encontrando, fui tendo a minha própria experiência com Deus, né? E assim, a minha grande experiência com Ele foi, acho que 12, 13 anos de idade. Tinha uns amigos que já frequentavam bastante o grupo de oração, que estavam sempre me convidando para ir no grupo. E aí um dia eu fui numa vigília com eles, né? Aquela que dura a noite inteira na igreja até o dia amanhecer, maravilhosa, né? E muitas das pessoas que estavam lá nessa época continuam, graças a Deus, sendo meus exemplos, né? Lá na nossa paróquia, Nossa Senhora do Bom Conselho. Então eu tive um encontro que não dá nem para explicar, né? Porque eu acho que as coisas de Deus, às vezes falta até palavra. Sim. Só você sentindo para saber. Verdade. Então, meu grande encontro com Deus, né? Meu grande amor por Deus, acho que surgiu
nesse período, nessa noite especial que Deus falou comigo, né? E falou assim, de uma forma muito forte a respeito de algumas dificuldades familiares que eu tenho. Então, eu acho que o que eu senti mais foi exatamente isso. O fato de eu não conhecer muitas pessoas que estavam ali comigo e de repente, Deus usar dessas pessoas para falar da minha vida, das minhas necessidades e daquilo que Ele queria fazer por mim e pela minha família. Que bonito. Então, foi muito forte. Então quer dizer que a música começou bem depois, você já tinha uma certa caminhada no caso, né? Sim, porque né, desde criança eu já caminhava com a família. Né? Eu sempre gostei de cantar, mas cantar na igreja mesmo foi depois da primeira comunhão. Daí eu comecei a me engajar, conhecer outras pessoas já na adolescência, e aí é onde você tem já um pouco mais de oportunidade, né? Porque geralmente de adolescente pra frente você começa a ter as responsabilidades mesmo dentro da igreja, né? Você contou que no começo uma das pessoas que te motivou a cantar foi sua catequista, né? Hoje, ela foi sua referência na época. E pra você, quem são suas referências na música hoje? Olha, eu tenho uma referência que é antiga e ao mesmo tempo é atual, né? Que houve mudanças no grupo e são novos nomes, mas as pessoas são as mesmas, né? Então, eu tenho uma música assim que me toca profundamente de muito tempo atrás e é uma referência musical para mim, que seria antigamente o Vida Reluz, né? Mas Valmir Alencar e toda a turma que foi Vida Reluz, né? Eu gosto muito do Eugênio Jorge, porque eu já participei de muitos retiros, rebanhão, carnaval. Sim. Com eles, então, sim, os mais antigos são as minhas primeiras e fortes referências. Marcou esse Mas, né, tem muita coisa nova, tem muita gente boa, Anjos de Resgate, Eliana Ribeiro, e como a gente canta na missa, a gente acaba ouvindo um pouco de tudo e gostando também de tudo, né? Sim. Mas é claro que a gente tem as canções que tocam mais. Às vezes não é só o artista, mas é a música. Sim, sim, verdade, concordo plenamente. Eu conheço a Adriana o suficiente, assim, não sei quantos anos eu te conheço, mas eu te conheço por uma longa data. Mas eu conheço o suficiente para dizer que ela é uma pessoa muito família e altruísta, assim, que faz as coisas sem esperar nada em troca. O que te motiva a ser assim, fazer as coisas para as pessoas, não esperar agrado, sabe? Tipo, eu sei que é coisa do cristianismo mesmo, mas fala o que vem do seu coração, o que é isso? Olha, eu não saberia te explicar mesmo o que me motiva. Eu acho que é uma coisa que cresceu comigo. Eu sempre tive muitas dificuldades de relacionamento com meu pai, né, por causa do problema de alcoolismo dele. E a minha mãe sempre foi muito presente. Então, eu não sei se essa questão de estar junto, de amar, de ajudar, foi me fazendo crescer com esse sentimento, né? Eu sou mais velha lá em casa, então, todas as vezes dificuldades que a gente tinha com meu pai, era sempre eu que ia lá conversar com ele, era sempre eu que ia ajudar minha mãe, que me envolvia com as coisas. Então, eu sempre enxerguei a família como sendo extremamente importante. E aí, o que eu ia aprendendo ali era o que eu colocava pra fora com as outras pessoas, né? E aí minha mãe sempre me ensinou, olha, respeite os mais velhos, tem que pedir a bênção pro vô e pra avó. Então, eu acredito que quando você vive isso na sua casa, a minha família é muito unida, não só o pai, a mãe e os filhos, né? Independente das dificuldades que a gente tenha, mas tios, tias, primos, a gente é tão unido que todo esse amor que envolve a gente acaba trazendo para as outras pessoas, né? E eu me sinto muito bem, muito feliz, né? Eu sempre senti isso. Tanto que na adolescência, na juventude, se eu achasse que alguma coisa que eu fiz magoasse minha mãe, eu me sentia péssima. Que lindo. Né? Então, assim, até hoje, se eu falar alguma coisa pra alguém, que eu evito ao máximo brigas, discussões, me envolver em conflitos, nossa, demais. Evito mesmo. Porque se eu achar que eu fiz alguma coisa que magoou uma pessoa, eu acho que aquilo ali faz muito mais mal pra mim do que pra própria pessoa que foi magoada, porque eu fico me martirizando, sofrendo. Então, eu acho que Deus apontou isso em mim, né? Sentir a dor do outro, amar o outro, né? É claro, eu não sou perfeita, tenho meus defeitos, às vezes, né, falo demais,
penso também demais, que Deus conhece meus pensamentos, mas assim, eu tenho que passar para os outros aquilo que eu gostaria que fosse comigo, né? Se alguém me pedir uma ajuda, independente de qual seja, eu vou tentar sempre estar disponível nas coisas da igreja. Então, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Quando você fizer alguma coisa na sua vida, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, faça com amor, faça bem feito. Se você se propõe a fazer, né? Então, dá o melhor que você pode. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho que fazer o meu melhor. Se não tiver bom ainda para alguém, né? Eu não posso fazer nada, mas eu sempre vou fazer com amor, com carinho e sempre vou tentar entender o lado do outro. Porque eu acho que, né, faz toda a diferença. Tanto é que às vezes as pessoas brincam comigo, né? Hoje eu tenho um compromisso agora, tem um daqui 2 horas, tem um daqui mais 3. Como você consegue? Como você consegue? Eu não consigo dizer não. Essa é a minha maior qualidade e ao mesmo tempo é o meu maior defeito. Porque se me pedir uma coisa e tiver uma vaguinha, eu vou dar um jeitinho para fazer, né? E eu me sinto feliz. E os dias que às vezes são poucos, que aparentemente eu tenho nada para fazer, a vida parece que fica sem graça. Se eu sentar na minha casa, no sofá e pensar, nossa, o que eu vou fazer hoje? Nossa, não tenho nenhum compromisso, nossa, não tenho nada. É esquisito. Né? Pra mim é muito estranho. Que linda história. A vida assim me faz mais feliz, com linda certeza. História. Sabe o que eu achei interessante, assim? Normalmente as pessoas que são cristãs, que vão na igreja, elas procuram aquilo que elas aprendem na igreja levar para sua casa. Com você foi o contrário, né? Porque alcoolismo, muitas famílias sofrem com isso, né? Tipo, muitas pessoas têm um pai alcoólatra, ou até raramente, mas existe também a mãe. E no seu caso, isso, por ser um problema, que acabou te fortalecendo para você amar mais ainda o seu pai e, consequentemente, as pessoas. Muito linda a história mesmo. Para finalizar, você é casado há 11 anos com o Diogo, cara firmezão, um abraço pro Diogo. E você, depois de casada, com quanto tempo você se tornou mãe? Com qual idade? Já estava com 30 anos e foi quase 6 anos, eu acho, depois do casamento. Eu sou meio chatinha, assim, com essas coisas, porque eu tento, pelo menos, né, nem sempre dá certo, mas eu tenho que planejar as coisas da melhor maneira possível, né, para eu poder curtir também. Então, quando a gente casou, foi a época que eu estava pensando em voltar para a faculdade. E o que eu disse dele? Falei, olha, ou a gente casa agora e eu já começo a faculdade, ou eu começo a faculdade e eu não sei quando a gente vai casar, porque vamos ficar sem dinheiro. Aí combinamos que a gente ia casar, então nós casamos em dezembro e em fevereiro eu já estava estudando. Então, os primeiros anos do casamento foi essa correria danada, trabalhar o dia inteiro para a faculdade, se encontrar à noite, né? Então, foi bem difícil. Mas, assim que eu terminei a faculdade, dei um tempinho pra gente curtir um pouco, né? Porque ele trabalha de domingo a domingo, ele também voltou a estudar porque ele tinha parado, e aí a gente tinha pouco tempo mesmo para as nossas coisas, né? Até mesmo para ter uma convivência mais harmoniosa. Sim. Porque era pouco tempo e todo mundo sabe que o começo é difícil. Verdade. Então a gente falava, ai meu Deus, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas graças a Deus superamos todas as barreiras, todas as dificuldades, e hoje, todos os problemas financeiros. E hoje tem uma linda família, né? E aí a gente decidiu ter a Luizinha. E vocês têm esse privilégio de ser amado aqui na Santa Maria Gorete e lá na Bom Conselho, né? Que legal. Eu me sinto super especial, né? Apesar de não morar mais aqui, eu sempre falo pro pessoal que eles falam que eu sou daqui e eu também me sinto daqui. Porque eu fui muito acolhida, né? Desde a primeira vez que eu vim aqui. E eu conheci o Diogo aqui, né? Foi vindo pra cá, pra igreja, que eu conheci o Diogo. Então, acho que Deus está sempre me trazendo momentos especiais e pessoas especiais, né? Por onde eu passo. E que bom que eu consigo manter, né? Esse contato e que eu posso ajudar um pouquinho cada paróquia. Porque faz parte mesmo, né? Do meu coração as duas e eu procuro conciliar tudo para poder contribuir, né? Poxa, bate-papo gostoso assim, né? A gente para conversar, é muito bom. Mas infelizmente chegamos ao fim. Agradeço muito por você ter vindo, Deus abençoe você e sua família. E para você, continue aí curtindo a nossa página no Facebook e principalmente aqui do lado esquerdo. Aliás, o meu lado esquerdo é o seu lado direito, eu estava reparando isso depois que eu estava assistindo.
Do seu lado direito, inscreva-se no nosso canal para ter as notificações dos próximos vídeos, ok? Dá um like, comente. Muito obrigado. Quem está falando, fiquem com Deus.